Opa, não é bom não? Ninguém respondeu? Ninguém respondeu? Que maravilha! Estamos Ótimo, terminando. pessoal. Oi? Pra mim já é final, né? Pra mim nem. Não é só mais um. Tá terminando o curso, né? Pra mim já é adeus. Caramba. E agora, cara? Quais são os próximos passos? Pessoal, vou ver se eu arrumo algo na área aqui mesmo, no Brasil, senão eu vou pro Japão. Você já Sair tinha uma fora ou proposta, né, de ir para lá? Sim, eu queria, mas meus pais estão insistindo pra mim ficar aqui. Principalmente minha mãe não quer que eu saia daqui. Quer que eu arrumo algo aqui ainda. Então vou ver se eu arrumo algo em um ano, pelo menos, um meio ano. Tá. Vamos discutir aí. Qual é a sua proposta? É boa? Não, pessoal, eu ia pro Japão trabalhar em fábrica e ver o que eu arrumo lá, estudo, tento ver se eu posso subir mais, né, de cargo lá. Mas Ou você até já fazer tinha fábrica? mesmo. Você já tinha fábrica? Sim, o meu tio ele tá trabalhando lá e trabalha numa fábrica e Ah, falou que eu é. arranjaria. Tá certo, cara. Olha, se eu fosse você, eu iria, cara. Eu sei que a sua Então, eu mãe tô é querendo. família, tá perto, né? Mas é Sim. como se fosse um investimento. Você vai lá trabalhar, mas vai receber por isso, vai receber numa moeda internacional que você vai converter para a moeda brasileira e vai valer um pouco mais, certo? Além do aprendizado de toda a organização que uma empresa japonesa tem, tudo aquilo que a gente fala da logística do processo produtivo, Kanban, Kaizen, tudo aquilo que tem lá dentro, você vai aprender com muito mais facilidade. Pode virar um expert nessa área. Pode ser que você veja a parte da logística de distribuição também, da logística de suprimento. Mas quando fala em fábrica, cara, o processo da logística interna deles é maravilhoso. Tenta convencer sua mãe, não perca essa oportunidade, não, cara. Às vezes essa oportunidade não vai bater na sua porta novamente, não. Sim, não, eu tô conversando com ela. Ela falou, não, pelo menos pega 6 meses e vê se arruma algo aqui, senão vou deixar você livremente para ir. Nem vou ficar pedindo. Legal, legal. Bom, turminha, olha só. Vocês viram as notas? Alguém tem dúvida? Não, né? O trabalho teve grupos que foram assim bem assertivos com relação ao que eu queria da tabela, certo? Colocaram lá, né, os carros, né, cada um do seu formato, né? Teve um que colocou carro 1, viagem 1, carro 1, viagem 2, carro 1, viagem 3. Aí teve um que separou por P1, P2, P3 na viagem 1, e assim sucessivamente. Foi, assim, de certa forma, muito gratificante para mim ver que vocês entenderam o que eu queria nessa parte da tabela. Agora, na contrapartida, nem todo mundo ainda captou o que é um indicador de desempenho e o que é um indicador de resultado. Vocês se esforçaram bastante. Indicador de resultado é muito mais simples, né? E a gente até conversou. Mas o indicador de desempenho, assim, sei lá, teve só um grupo que conseguiu colocar 1 ou 2, né? Então eu queria aproveitar é só o Salim avisando aqui que tá com a internet ruim. Aproveitar e passar para vocês, né? Essa diferença novamente. Vocês vão ter que assistir, vocês vão ter que ver vídeos, vocês vão ter que ler livros, porque a parte da construção, assim, teve um grupo só que não construiu de acordo. Os outros construíram, entenderam bem o que foi pedido, novamente, né? Entenderam bem o que foi pedido. Mas na hora de colocar aquilo que você está fazendo para medir o resultado e para medir o desempenho, não foi tão satisfatório. Então, por isso que não teve nenhum grupo que ficou com a pontuação máxima. Vocês ficaram com 1,4, o professor foi crítico demais. Não, não foi crítico. Eu pedi para vocês colocarem indicador de desempenho e indicador de resultado. Eu pedi para
3 indicadores de desempenho e 3 de resultado. Teve um grupo que pôs só 3 de desempenho, de resultado, não pôs de desempenho. Eu não sei se a pessoa entendeu ou não entendeu, mas vocês precisam, nesse aspecto, melhorar um pouquinho. E a gente ainda tem tempo, tá? Tem aula, podemos fazer exercício. Quem quiser, a gente faz exercício, que a gente consegue aí, dentro desses exercícios, chegar num aprendizado melhor. Para quem quiser, né? As aulas daqui para frente... Espera um pouquinho, turma. Eu estou com a internet aqui também fraquinha aqui, mas é porque ele está acessando outro roteador. Espera aí, pode ser que caia um segundinho. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Lara, que eu estou te vendo aí? Põe um positivo, legal. Então não caiu, não. Mudei de roteador aqui para melhorar. Então, nesse ponto, vocês vão ter que conseguir melhorar. Por quê? Porque vocês serão gestores, se Deus quiser, no mínimo líderes de equipe. Então, vocês vão ter que saber cobrar dessa equipe a performance e cobrar dessa equipe o resultado. Um outro ponto, acompanhamento e controle. Nem todos os grupos também entenderam efetivamente o que é acompanhamento e controle. Então, olha só, eu vou fazer por etapas, né? Vou começar por acompanhamento e controle e depois vou falar um pouquinho sobre os indicadores novamente. E o nosso conteúdo aí dessa semana até a regimental vai ser uma revisão para a regimental, tá? Vai ser uma revisão para a regimental. Então, dentro do contingente da classe, só um aluno que vai ter que se esforçar muito para ter resultado na regimental para não ir para exame. Os outros alunos, me parece que com 1 ponto e meio, no máximo 2, passam direto. Então, eu não sei se esse aluno vai frequentar as aulas, ele está faltando um pouco mais do que o normal, talvez pelo trabalho, né? Mas o que precisar, a gente vai fazer. Então, nós vamos fazer essa revisão também para regimental, que eu já estou com o material pronto. Aliás, já até postei, tá? Já está lá no Moodle o material da regimental, mas a gente vai vê-lo aqui entre hoje e amanhã. Mas hoje eu gostaria só de passar isso para vocês, e na semana que vem, se a gente tiver tempo, e se vocês quiserem, antes da regimental, que a regimental é no dia 25, a gente também faz um pouco mais de exercício, ok? Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Jarbinhas. Boa noite, Rafael. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Beleza, turma? Podemos fazer assim? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente é líder de equipe, vamos supor assim que eu sou o líder daqueles motoristas, ok? Eu tenho 7 motoristas, vamos pensar assim, vamos pensar numa equipe bem enxuta, ok? São 7 motoristas e a gente programou quais são os itinerários que cada motorista vai fazer. Então, o motorista 1 até o motorista 7 sabe que vai ter que sair da garagem e ir até o primeiro usuário da sua rota. Vai pegar o primeiro usuário da sua rota, vai pegar o segundo usuário da sua rota e vai pegar o terceiro usuário da sua rota. São 6 carros com 3 usuários e um carro com 2 usuários. Aí eles vão levar esse usuário até a Estireno. Cada grupo tem um horário para entrar. Então, tem um horário que precisa entrar às 8, tem que chegar lá às 7h50. Tem um horário que entra às 16, precisa chegar lá às 15h50, e tem um horário que entra à meia-noite, precisa chegar às 23h50. Então, até aí foi muito bem montado. Legal, de novo, parabéns para vocês. Só teve um grupo que não montou isso, que não sei por que chegaram a uma conclusão de estimar aquilo ali, precisa fazer isso, mas não fez. Tem que pôr no papel. Quando a gente pede um trabalho, ele tem que ser posto no papel. O que tem que ser feito? Quais são as atividades? Da onde eu saio? Para onde eu vou? Buscar quem? Que horário? E teve um grupo que não fez isso. Tá? Ok? Então, e aí a gente vai falar sobre como que eu vou supervisionar para ver se isso vai dar certo. Então, tem que ter uma supervisão. Então, desses 7 motoristas, cada um que sai, mesmo que ele saiba o que tem que fazer,
eu tenho que ter uma supervisão. Primeira supervisão que eu tenho que ter, olha só, é se os motoristas chegaram, certo? Se o motorista não chegou, como é que ele vai cumprir aquele horário? Ok? Se o motorista não chegou, como é que ele vai cumprir aquele horário? Então, a gente, cada um sabendo a sua tarefa, tanto o supervisor quanto os motoristas, tem que saber até que horário ele tem que chegar, porque ele tem que se apresentar, ele tem que, se ele vai entrar na estirena, ele tem que cumprir as regras de segurança da estirena, provavelmente um sapato de segurança, uma bota de segurança, calça comprida, camisa talvez de manga comprida, então tudo aquilo que ele tem que se trajar para poder entrar na estirena e também para poder não andar mulambento, né, dentro de um veículo. Então, a primeira forma de medir um resultado é saber se os motoristas estão chegando no horário, certo? A gente chama isso de assiduidade, ok? Assiduidade. Aí, olha só, vou perguntar para vocês. Eu, supervisor dos 7, eu tenho controle sobre que horas eles vão chegar? Ou eu só acompanho que horas eles vão chegar? Vamos lá, turma. Eu quero que vocês dividam comigo. Vamos supor agora que cada um de vocês é o supervisor e eu sou o motorista. Então, se eu tenho que chegar, eu sou o motorista que vai sair da garagem às 6h30, eu tenho que chegar às 6h20. Vocês controlam o horário que eu chego ou vocês acompanham o horário que eu chego? Acompanhar. Acompanha. Por quê? Vocês interferem no horário que eu chego? Se vocês não interferem no horário que eu chego, vocês não controlam, vocês acompanham. Lembrando da analogia do controle remoto. Eu gosto muito dessa analogia. Isso aqui é um controle. Por que é controle? Porque eu posso mudar. Eu posso apontar para a TV e mudar o canal. Eu posso aumentar o volume. Eu posso gravar, eu posso fazer coisas com um controle. Então, eu tenho o controle. Está na minha mão a possibilidade de fazer os ajustes e as mudanças necessárias. Ok? Então, isso chama-se controle por causa disso. Controle remoto. Porque eu controlo, está na minha mão mudar ou não. Agora, eu estou assim no hospital e estou lá vendo uma televisão. É aquele canal que está lá e naquele volume. E eu não estou com o controle na mão, não tenho nada na minha mão. Então, o que eu faço com a TV? Só acompanho, eu não posso mudar. Eu vejo aquilo ali e vejo o resultado que está dando ali. Isso chama-se acompanhamento. Então, o acompanhamento é quando eu olho, mas não tenho como mudar, não tenho como ajustar. E muita gente não soube colocar isso da forma correta, talvez porque não tenha interpretado isso da forma correta e talvez eu também não tenha passado isso da forma correta. Mas as aulas estão disponíveis. A mudança que teve nessa parte do presencial para o online é que as aulas remotas estão gravadas. A partir de qualquer momento você pode ir lá, mesmo sem pedir. Ó, professor, estou tendo uma dúvida. Vai lá na aula e assiste a aula. E talvez vocês não tenham feito isso. Então, de novo, não estou puxando a orelha de ninguém, não, porque vocês não merecem isso, tá? Muito pelo contrário, só estou esclarecendo algumas dúvidas para que vocês não tenham. Analogia do controle remoto, eu sempre pense disso. Controle é aquilo que está na minha mão e que eu posso mudar. Acompanhamento é aquilo que eu não tenho como ajustar. Então, se eu vou num jogo de futebol e eu estou lá vendo o jogo, lá de cima da arquibancada, eu estou acompanhando ou eu estou controlando? Acompanhando. Eu não tenho como mudar nada. Tudo que acontecer ali, eu só vou ver, acompanhar. Se for 0-0, 1-0 para o time da casa ou 1-0 para o time de fora, eu só acompanho. Agora, quem tem o controle de mudar alguma possibilidade de alterar o resultado é o técnico.
que pode, eventualmente, mudar um jogador e mudar o resultado do jogo. Ele tem algum controle. Mesmo assim, ele não tem total controle. Por quê? Porque o desempenho está no atleta. Ele pode trocar até 5 atletas, mas se os atletas não entrarem com bom desempenho, o time não vai ter resultado. Mesmo assim, ele até tem um controle. O público só acompanha. E é isso que eu queria que vocês tentassem visualizar um pouquinho mais. Então, quando um supervisor tem lá um item de desempenho ou um item de resultado, ele acompanha ou controla? Ele acompanha quando ele não tem como fazer ações de mudança. Ele controla quando ele tem como fazer ações de mudança. Ok? Então, vamos lá. Poxa, mas eu, motorista número 1, me atrasei no primeiro dia. Eu, motorista número 2, me atrasei no segundo dia. O que o supervisor tem que fazer? Trocar de motorista. Puta, tem bom. Você, Antônio Carlos, é radical pra caraca, hein? Legal. Não estou dizendo que não seja, tá? É uma opção. Que mais de opção eu tenho, Antônio Carlos? Não vamos ser tão radical assim, mas é uma opção. Legal. Conversar com os motoristas, os que estão atrasados? Beleza, Lara. Conversar com o motorista para saber, no mínimo, por que ele está atrasando. Porque, de repente, ele tem até uma justificativa. Não que eu, Antônio Carlos, vá aceitar. Porque depende da justificativa. Todo dia ele tem uma justificativa. Então, poxa, ele não consegue trabalhar naquilo que eu preciso. Eu, como empregador, eu tenho que contratar alguém que consiga executar as tarefas em que eu estou mandando para ele. Então, mas, professor, mas nesse caso, a solução seria um treinamento, né? Não, motorista. Não, Antônio Carlos, eu estou falando em chegar atrasado. Chegar atrasado. Chegar atrasado, ele pode ter N desculpas. Nesse caso, não é treinamento, porque o treinamento é para executar a função. Ok, Antônio? Eu preciso descobrir os motivos que estão fazendo ele chegar atrasado. Aí eu descobri, converso com ele e falo com ele, olha, os teus motivos são até louváveis, mas eu preciso de alguém que chegue aqui às 6h15. E se você só vai chegar aqui às 6h40, aí vai naquilo que você falou, Antônio Carlos. Não dá. Eu não preciso de alguém que chegue às 6h40, eu preciso de alguém que chegue às 6h15. Então, você vai ter que dar um jeito. Então, por exemplo, eu pego o ônibus que passa tal hora e ele demora, mas você tem que pegar o outro ônibus, um ônibus antes. Você tem que acordar mais cedo, você tem que fazer as coisas mais cedo. Então, são N alternativas. Aí, olha só, da primeira e da segunda vez eu só acompanhei, só visualizei ele chegar atrasado. Mas da terceira vez eu não posso mais acompanhar, eu já tenho que agir. Então, alguns indicadores no começo são de acompanhamento, mas depois eles são de ação, são de controle. É o caso de multa. Então, o mesmo motorista está recebendo uma multa ou 2 multas por semana. Na primeira, eu vou lá e falo, você recebeu uma multa, deve ter acontecido isso. Na segunda, converso mais energicamente. Na terceira, tem que puxar a orelha. Entendeu? Aí, do começo, eu acompanho e depois eu vou lá e faço uma ação. Primeiro eu acompanho, depois eu controlo. Eu tenho que ter motoristas, aí vale o treinamento, Antônio, eu tenho que treiná-lo para que não ocorra mais multa. Por que ele está sendo multado? É lógico que a multa vai vir lá, o descritivo, né? Multa por ultrapassar o sinal vermelho, multa por ultrapassar a faixa contínua, multa por excesso de velocidade. Então, tudo isso a gente vai lá e fala com o motorista, olha, é assim, assim, assim. Então, uma coisa que eu acompanho, num determinado momento eu posso controlar. Uma coisa que eu só controlo, então, por exemplo, horários de saída. Horário de saída, se eu determinei que ele tem que sair para fazer aquele itinerário 6h30, eu posso controlar isso. Eu não vou acompanhar, ele tem que sair 6h30. Então, Antônio Carlos, você acaba seu café, né, mais rápido, porque você tem que sair 6h30. 6h30 você tem que estar saindo daqui. Aí o Antônio Carlos vai lá e sai daqui. Então, o horário de início do percurso. Então, é alguma coisa que eu controlo. Tá? Então, são N suposições dentro daquilo que eu pedi para vocês colocarem de acompanhamento e de controle. Então, olha só.
Um item que eu comentei na nossa sala foi assim, olha, quilômetros por litro de cada carro. Aí você vai falar, professor, isso é um resultado. É um resultado. Quando um carro dá 14 quilômetros por litro, isso é um resultado. Significa que ele está bem. Mas por que ele está bem? Porque ele está bem ajustado, está bem regulado. Ar, combustível, óleo, pneu, motorista dirigindo com segurança. Tudo isso é como a coisa acontece para dar o resultado de 14 km por litro. Então, olha só, um item de controle que é resultado pode ser também um item de controle que é desempenho. O resultado é do carro quilômetro por litro, mas ele só tem esse resultado porque ele está bem regulado, ajustado. Então, quando o carro... Boa noite, Osman. Quando o carro está bem regulado, o motorista bem treinado, o desempenho do motorista e do carro é bom. E aí o resultado é dentro do esperado. Eu achei até que vocês fossem descrever este item, mas não descreveram. Tá? Então, de novo, para quem chegou agora, Osman, a maior parte dos grupos escreveu certinho como deveria ser a tabela, ok? A tabela de P1 a P60, montou, ficou muito bem ajustado, muito bonitinho. Alguns grupos colocaram a volta, a maior parte não colocou a volta. Não tem problema, porque eu também fui ver o que eu pedi e eu não pedi a volta, eu só pedi a ida, então não tem problema. Só que não fez o ajuste ideal do item de controle, do item de acompanhamento, do item de resultado e do item de desempenho. Nesse ponto foi que eu falei que vocês precisam efetivamente melhorar um pouquinho. E aí nós vamos fazer isso, nós vamos pegar exercícios para quem tiver disposto, para quem não tiver dúvida mais na regimental, a gente vai fazer um pouquinho mais de exercício, item de controle, acompanhamento, resultado e desempenho, para vocês começarem a diferenciar bem o que é isso, tá? Mas eu gosto daquilo que o Jarbas falou, né? O desempenho tem a ver com o processo, tem a ver com a operação, tem a ver com como é feito a coisa. E o resultado tem a ver com o número. Tem a ver com que aquilo que efetivamente, por exemplo, a minha empresa faturou. Isso é o resultado. Faturamento é resultado. Nota de vocês é resultado. Mas, para vocês chegarem numa nota boa, vocês vão ter que ter um desempenho bom. Qual é o desempenho que eu posso medir? Assiduidade, participação, fazer os exercícios, tudo isso é participação. Fazer perguntas. Então, tudo isso é o desempenho de vocês, é a performance de vocês. Quando vocês têm um bom desempenho, uma boa performance, é esperado que vocês tenham um bom resultado. E o que é um bom resultado? Bom resultado na faculdade é aquilo que a faculdade estabelece para passar direto sem ter que ir para exame. Ou seja, se você tirou nota 7 para cima, é um bom resultado. Ah, mas professor, 6,5 e eu fui para exame. Eu não acho bom, porque eu fui para exame. Então, no mínimo, é regular. Pô, eu tive que fazer algo a mais. Faltou algo no meu conteúdo, na minha performance, no meu desempenho, para dar o 7. Deu o 7, cara, eu fico satisfeito. Satisfeito por quê? Porque eu passei de ano sem ter que ir para exame. Mas o que eu esperava de mim? Aí vai a pergunta para vocês. O que eu esperava de mim? A pergunta é para vocês. A pergunta vocês fazem para vocês. Cara, eu esperava um 8 e tirei 7. Então, olha só. O meu desempenho com aquilo que eu esperava de nota para mim não foi tão bom. Por isso, o resultado foi menor. Então, eu posso, às vezes, com um resultado, atrelar o resultado ao meu desempenho. Eu esperava 8 e tirei 7. Significa que o meu desempenho durante as aulas não foi satisfatório para tirar 8 como resultado. Eu esperava 9, pior ainda. Eu esperava 10, pior ainda.
E aí, o que eu preciso fazer? Preciso melhorar o resultado ou o desempenho? Certamente, eu preciso melhorar o resultado, mas para melhorar o resultado, eu preciso melhorar o meu desempenho. O que faltou eu fazer melhor para que minha nota fosse maior? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês ajustem. Muitas vezes, o resultado de algo vem do desempenho de algo. Não é o futebol, tá? De novo, não é o futebol. Futebol, às vezes, muitas vezes, o time ganha jogando mal pra caraca. Então, o futebol, eu não posso. Eu só dou os exemplos de eficiência e eficácia no futebol para dizer que, às vezes, eu sou eficaz, mas não sou eficiente. Mas na vida, para eu ter um bom resultado, eu tenho que ser uma performance alta. Isso a gente chama de alta performance. Mas para que eu me responsabilize sobre essa minha performance, eu tenho que ter autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É não atribuir aos outros o que eu fiz. O que eu fiz, eu fiz. Então, quando eu consigo analisar o meu resultado dessa forma, eu sou autorresponsável. Eu sou responsável pelos meus atos. Ok? E isso, eu estou falando da autorresponsabilidade, do alto desempenho, da alta performance, para vocês levarem efetivamente isso para a empresa de vocês. Como é que eu avalio se a minha empresa tem alta performance? Primeiro, o que é performance? Segundo, eu tenho resultado? Eu meço? Eu sei o que eu faço? Por isso que eu pedi para vocês, olha, vocês gastaram um tempo danado construindo as tabelas. Só teve um grupo que não construiu a tabela, né? Até comentei com vocês. Teve um grupo que não sei por que ele não construiu a tabela, não entendeu bem o que eu pedi, ou também não perguntou, mesmo depois de eu ter explicado a tabela de um grupo que eu usei como exemplo, o grupo não escreveu. Foram 2 páginas, não pôs a tabela. E aí a nota não foi tão boa. Tá? Então vocês tiveram um maior trabalho, os grupos que fizeram, poxa, fizeram todos os carros. Teve um grupo que eu achei muito legal, porque ele colocou carro 1, viagem 1, carro 1, viagem 2, carro 1, viagem 3. Ele foi separando por carro e não por grupo. Olha só, eu achei legal também a forma de construir. Tá? Então o grupo teve um baita trabalho, os grupos, né, tiveram um baita trabalho e depois não souberam pegar o que cada um vai fazer e transformar nos indicadores. Então, esse passo vocês precisam melhorar. Por quê, turma? Porque, olha só, quando vocês forem gestores, para quem não é ainda, para quem já é, então, né, vocês vão ter que saber diferenciar e medir o desempenho das equipes de vocês e os resultados das equipes de vocês. Isso é fundamental para a empresa. Porque só quando eu meço, eu sei como é que está a minha empresa. Se eu não meço nada, eu não conheço a minha empresa. Não sei. Então, normalmente, as empresas elas criam esses indicadores e vão descendo até o supervisor. Normalmente, o cara do chão de fábrica, aquela pessoa que executa a tarefa, ou seja, o motorista que pega o carro, vai no primeiro usuário, no segundo usuário, no terceiro usuário na estireno, ele executa. O que ele mede? Não, ele não mede. Ele executa. E ele executa tarefa. Então, o supervisor é que tem que medir o desempenho dele e o resultado dele. Então, vocês, principalmente quem está se formando agora, tem que ficar bem claro para vocês qual é essa diferença. E quando eu meço desempenho e resultado, eu acompanho ou controlo? Tenho que saber também identificar essas situações. Tenho que saber propor melhorias. Mais, assim, complicado do que avaliar é saber se o resultado está bom ou está ruim e propor ações de melhoria. Não é isso, turma? Então, acabei de falar, tem uma pessoa aqui no grupo de alunos, que vai ter que se esforçar muito para não ir para exame. E para ela não ir para exame, ela vai ter que tirar 2,5 na regimental. Se essa pessoa não tirar 2,5 na regimental, ela vai para exame.
certo? Então, ela tem que saber disso. Por quê? Porque eu estou avisando, olha. E ela sabe disso. Ela sabe que teve algumas dificuldades no transcorrer do percurso que atrapalharam o desempenho dela. Então, pode ser que ela vá ter que ir para exame, certo? Mas é bom a gente alertar. E aí? Aí eu descobri, por exemplo, o professor Garcês descobriu que alguém vai ter que ir para exame. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Meu papel é ir lá nessa pessoa, descobrir o que houve, que ela já falou para mim, né? Teve alguns percalços aí no percurso, mas agora a gente vai ter que descobrir o que ela precisa, em função daquilo que vai cair no exame, para ela, pelo menos, passar de ano no exame. É esse o papel. Então, qual é o papel do supervisor? O papel do supervisor é descobrir o problema, descobrir a causa ou as causas, trabalhar essas causas, propor sugestões de melhoria dessas causas e, junto com, né, a pessoa que está executando, definir qual é a melhor ação corretiva. Porque dificilmente eu vou falar, por exemplo, para o Salim o que o Salim tem que fazer. Eu não vou falar para o Salim para fazer. Imagine eu falar para o Salim, Salim faz isso, aí o Salim faz e dá errado. Eu, junto com o Salim, vamos descobrir e o Salim é que vai definir o que o Salim vai fazer. Isso chama-se autorresponsabilidade, porque o Salim é responsável pelos atos dele, não o professor. Nenhum professor é responsável por nenhum ato. Ok, Salim? Só estou dando você como exemplo, tá, Salim? Então, o Salim é responsável pelos atos dele. Então, a gente vai chegar num acordo daquilo que o Salim precisa fazer, se for o caso, de ir para exame. E assim serve dentro das empresas. Cara, o ser humano é altamente complexo. Altamente complexo. Eu já tive grupos, né, de 120 pessoas. Essas 120 pessoas eram divididas em 15 grupos. Num terminal tinha 5 grupos. Aquilo que eu falei de transporte é o item mais banal que tem para dar problema, turma. Num outro terminal tinha 5 grupos e num outro terminal tinha 5 grupos. Eu fazia gestão desses 15 grupos. Cada grupo tinha um supervisor e abaixo desse supervisor os executores. Então eu lidava com 15 supervisores todos os dias. E esses supervisores lidavam com 3, 4 a 5 pessoas em cada grupo. Então, imagine, o ser humano é super complexo. Cara, o que existe de problema? Então, vocês têm que ter consciência de que as possibilidades são inúmeras. Se a gente achar, na nossa ingenuidade, de que as pessoas são boas o suficiente para serem claras, a gente está se enganando. A gente está sendo ingênuo demais. Então, minha autorresponsabilidade prevê que possa se ter de tudo, turma. Possa se ter de tudo. Ah, mas professor, o que é de tudo? É o cara que chega no trabalho e toma uma. O cara que chega no trabalho e fuma uma. O cara que chega no trabalho e vê uma carteira sobrando, ele abre a carteira e tira R$10, R$20. Ah, mas professor, você está julgando? Não, eu estou falando da possibilidade de que isso exista. Certo? Isso é uma possibilidade. E aí vem o papel do supervisor. Qual é o papel do supervisor? É identificar os problemas através do quê? Se eu não tenho claramente definido o que o executor tem que fazer, eu não consigo medir. Então, por isso que eu pedi para vocês, desenhem os itinerários. Para quê? Para a gente saber o carro número 1, o motorista tem que sair da garagem, isso aí ficou legal, tal hora, vai chegar na casa do primeiro, tal hora, na casa do segundo, tal hora, na casa do terceiro, tal hora e na casa do quarto. Eu consigo medir, através do GPS que eu coloquei no carro, saber se ele efetivamente está fazendo isso. Então, olha só, as tecnologias que vêm para nós, isso aí é simples, eu falei para vocês, o transporte de pessoas é a coisa mais básica. Imagine você colocar mercadorias caras ali dentro, sujeitas a roubo, sujeitas a desvio. Você tem que fazer o controle disso daí.
e depois que você faz o controle, o acompanhamento disso aí, o controle, você tem que fazer as ações. E isso é muito bom, cara. Por isso que a gente fez um exercício. E nesse ponto, de novo, a gente precisa efetivamente melhorar. Então, quem quiser, a gente vai, na semana que vem, verificar, entre hoje e amanhã, o que vai cair na regimental. Quem tiver dúvida, a gente tira, mas quem quiser ir mais a fundo nos itens do KPI, do KRI, nos indicadores de resultado e nos indicadores de desempenho, a gente vai fazer um pouco mais. Ok, turma? Beleza? Alguma pergunta? Alguém que chegou depois tem alguma dúvida com relação à nota? Não, professor, por enquanto não. Não? Eu não. Osman? Diego? Não, beleza. Lucas? Ô, professor, Oi. boa noite. Boa noite. Não, é só Jarbas, a dúvida que eu tenho. tá O senhor cortando. vai colocar o exercício mesmo, como é que era para ser? Não precisa de uma forma. Era para ser feito mesmo? Não, eu coloquei na aula da semana passada, na terça-feira. Mas eu posso pôr de novo, o Jarbas, não tem problema nenhum. Ah, ok. Tá? Assim que daqui a 3 minutos vai cair o meu Zoom, aí eu vou mandar um outro convite para vocês, aí eu já venho com o exercício, tá? Beleza? E aí a gente já faz o material para revisão. Quando a gente fizer o material para revisão, eu vou mandar para vocês hoje. Quer dizer, não vou mandar, não. Já está lá postado no Moodle. Nós vamos conversar sobre o que vai cair na regimental. E de hoje para amanhã, vocês vão ler todas as questões para... Não é para responder amanhã, tá? Para responder para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente ainda tem aula segunda e terça, porque a regimental é só na quarta. Então, a gente ainda tem aula segunda e terça, tá? Aí vocês, se puderem responder as perguntas na segunda e na terça, a gente tira as dúvidas. Mas amanhã vocês vão ler todas as questões para tirar dúvida na construção da questão. Tá? Uma outra... dessa vez eu acho que ninguém errou, né? Mas na outra sala erraram. Eu perguntei assim, de A e B na questão, qual das duas está falsa? Aí o pessoal errou, porque colocou qual que era a verdadeira, mas eu falei assim, pessoal, eu perguntei qual é a falsa. Não perguntei qual é a verdadeira. Deu para entender, né? Eu acho que dessa vez vocês não erraram, não. Vocês foram bem, né? O resultado de vocês foi bom na nota. Não foi tão bom no trabalho, podia ter sido um pouquinho melhor. Vamos em frente, que tem muito a melhorar ainda. Isso, exatamente. Mas tem gente que já está se formando esse ano. Vocês ainda estão, não estão? Antônio e Salim, semestre que vem. Isso. Mas ainda vamos permanecer. Quem é que está se formando? É o Guilherme e quem mais? Será eu, a Jennifer, a Pamela, Jarbas, Jennifer, Lucas, Pamela, Guilherme, Lucas, Gamito. Gamito também? Legal, tem bastante. Inori também. Eu chamo ele de Guilherme, né? Guilherme. Guilherme. Legal, turma. Olha só, tá acabando. Enquanto a gente estiver batendo papo, tá acabando, tá? Logo em seguida eu mando outro link. Aí eu já venho com o exercício, tá, Jarbas? Para mostrar assim como é que eu gostaria, ok? Ok, senhor. Beleza? Ok, professor. Então, beleza. até já. Estou fechando aqui e já vou mandar o outro link, ok?